Também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora vamos lá para o 4, né? 4 também. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora do 12 ao 20. Agora se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, todos os ouvintes. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícias dos que dormem. Mais uma vez vos saúdo a todos a igreja na paz do Senhor. Irmãos, posso sentar. Que bênção, né? Queremos primeiramente aqui, amados, dar aqui um bem-vindo fraternal aos irmãos ali da Granja Portugal. Levanta só com a mão os irmãos da Granja Portugal, por favor. Olha só. É fácil identificar que os irmãos estão todos de verde, né? Amém. Uma boa parte de verde, tá bom. Então, e tem também alguns irmãos de outras congregações aqui, do Parque Boa Vista, tem alguns obreiros que estou vendo aqui, sem contar com os dirigentes que sempre estão aqui conosco, né? Aleluia. Amados, nós estamos aqui, né? Desde o início do mês, nós estamos aqui trazendo mensagens escatológicas, né? E estamos dando continuidade até o final do mês, e hoje nós iremos falar sobre esse tema aí que os irmãos já viram, né? A ressurreição dos mortos, né? E aqui Paulo, ele, na sua carta aos Coríntios, ele na verdade fala muito a respeito disso, que existia ali uma classe que não cria, que trazia essa discussão, mas nós cremos de uma forma muito forte, dentro da palavra do Senhor, claro, confirmando porque a palavra ela afirma, né, que a ressurreição dos mortos ela é exatamente notória, amém, queridos? E é o que nós iremos trazer aqui nesta noite, né? Amanhã eu estarei ali no Parque Rio Branco, né? Sinais dos últimos tempos. E na quinta-feira eu vou estar lá na Paraipaba, lá na Água Boa também, lá, levando a palavra também dentro deste, né, segmento. Mas nessa noite nos ajude aí, orando ao Senhor em Espírito. E eu peço que os irmãos não fiquem conversando, tá bom, amado? Eu vejo pessoas às vezes ficam conversando um com o outro, né? Se for uma visão assim, pode vir aqui que a gente dá o microfone. Irmãos, eu vi alguma coisa aqui, um anjo, eu vi aqui o Senhor, né? Aí a gente até interrompe, mas se não for isso aí, não converse aí, né? Tá bom? Deixa para conversar depois, em reverência à palavra, né? Quem veio aqui à escola domingo? Foi bem essas escolas lá, né, irmãos?
Quem vem à escola dominical aprende, né? A se comportar na casa do Senhor, né? É benção demais se você ser um aluno da escola dominical, né? Você se comporta direitinho, ajuda o pregador, ajuda o professor, né? Então, a ressurreição dos mortos é uma obra específica de Deus e diz respeito à reificação dos corpos físicos. Assim sendo, crer nela envolve a fé, diga fé, mais forte, fé, com a qual o crente mantém sua vida cristã, né? Ou seja, a fé é quem mantém nós de pé na presença do Senhor, né? Então, sem a fé ninguém pode agradar o Senhor. Então, a doutrina da ressurreição, irmãos, se baseia essencialmente sobre o fato da ressurreição de Cristo. Tudo começa com a ressurreição de quem? De Cristo, né? De Cristo. Ou seja, a Bíblia mesmo diz que é a primícia, exatamente. O Senhor é a primícia, né, nessa ressurreição. Então, Cristo, o Mestre enfatizou, ou seja, Jesus enfatizou e deu um sentido especial essa doutrina, né? Vamos ver o que diz aí João 5, só 2 versículos para a gente entender melhor, né? Se ele falou, vamos ver onde ele falou. João 5, 28 e 29, tá bom? Olha só. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem, olha só, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, o que é que nós entendemos? Enfim, todos que morreram e os que ainda irão morrer, todos eles irão ressuscitar, né? Isso fica bem claro, né? Seja bem claro que todos que nasceram, né, e que morreram e que ainda irão morrer, seja crente, seja ímpio, irão ressuscitar. Quem falou isso? Jesus. Claro que há uma distinção, né? Como se está falando, como o próprio Cristo disse, né? Morreu em Cristo, meu irmão, minha irmã, vai ressurgir para quê? Para a vida eterna. Morreu sem Deus, sem Jesus, devido a ter feito mal, vai também ressuscitar, mas para a condenação. Vamos crer nisso? Né? Pronto. Pelo menos isso você já sai daqui sabendo que todos que morreram e os que ainda hão de morrer, um dia eles irão ressuscitar. Você já ouviu falar alguém? Eu já ouvi alguém dizer, rapaz, quando eu morrer, pode fazer o que quiser comigo. Claro, está morto, né? Só que ele diz no sentido de que diz que pronto, acabou-se, né? Olha a ignorância, né? Pode errar, morrer mesmo, né? Ele acha que a morte é o final, mas o que nós entendemos que não é. Ainda há algo para acontecer. Amém, queridos? Né? Então, aí o que nós entendemos? Deixando claro que não haverá uma única, geral e simultânea ressurreição para os mortos, e sim que acontecerá em 2 fases distintas: a ressurreição dos justos e a dos ímpios. O que nós acabamos de falar aqui.
todos irão ressuscitar. Nós vamos ver aqui na frente, não vai ser tudo na mesma hora. Mas haverá ressurreição. E começando por Jesus. O apóstolo Paulo diz, já pensou? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria o quê, irmãos? Bom, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estávamos fazendo aqui o quê? O que era quem estava falando? De quê? O quê? Estamos aqui porque nós cremos num Cristo vivo. E Ele se encontra aqui no nosso meio. Amém, irmão Raimundo? Ele está no nosso meio. Pela fé. Glória a Deus. O que é ressurreição? No sentido original, duas palavras gregas que é anastasis, e egoreo, define o termo ressurreição. Ou seja, elas claramente indicam tornar a vida, levantar-se, erguer-se, despertar ou acordar. Ou seja, resumindo, é voltar a viver de novo. Ressurreição é voltar a viver de novo. No sentido doutrinário, ressurreição é a outorga da vida, a qual havia se extinguido fisicamente, e o ato do levantamento daquilo que havia estado no sepulcro. Várias vezes nos deparamos com a expressão ressurreição dos mortos. Várias vezes na Bíblia nós encontramos essa expressão. A ressurreição de quem? Diga, dos mortos. Ressurreição dos mortos. Vamos ver aqui 1 Coríntios. Nós pegamos aqui o 15, mas vamos ver o que diz 15:42, só um. Tem vários versículos aqui para a gente ganhar tempo. Só esse versículo, tem vários, para que a gente possa ter mais, Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos repetir de novo? Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Ou seja, o apóstolo Paulo falando dessa maneira para que a igreja de Corinto entendesse a respeito deste assunto. E aí nós continuamos e diz mais, que se refere a uma ressurreição geral de justos e ímpios. Porém, quando se refere aos justos, a expressão no original é restrita, se traduz por ressurreição de dentre os mortos. Iremos entender isso aqui já já. A expressão dentre os mortos quer dizer que os mortos tirados do meio de outros mortos. O que é que nós entendemos? Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nessa época já tem morrido muitas pessoas que não são crentes e muitos que foram justos. E aí vem a indagação. Quando o Senhor, olha só, irmãos, levar a sua igreja, vai ressuscitar todos os mortos? Diga não. Quem vai ressuscitar naquele dia? Só os justos. Por isso que é os mortos tirados dentre os mortos. Ou seja,
Quem morreu sem Jesus continua lá. Até, né, a outra fase, que é o juízo final, que é outra doutrina, outro ensinamento. Você está entendendo? Quem vai ressuscitar? Quem morreu em Cristo Jesus, naquele dia. Ou seja, estou falando aqui de quê? Do arrebatamento. Já foi falado sobre isso, né? Foi o que Paulo disse, né? Os que morreram em Cristo, o que é que acontece? Quem vai ressuscitar? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz: e nós que estamos vivos, é o que toda igreja quer, amém, irmãos? Né? Amém? Ou você quer morrer para depois ressuscitar? Paulo queria ir no arrebatamento. E aí ele diz: e nós se juntaremos a eles quem? Que ressuscitou. Mas tudo isso, irmãos, é em milésimo de segundo. Aí se junta a igreja, já num corpo transformado, né? Olha só, ao encontro de quem? Do Senhor. Mas nós estamos falando aqui sobre a ressurreição, ou seja, daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Eita Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, irmãos, todas aquelas pessoas que morreram em Cristo, naquele grandioso dia irá ter o encontro dos que estão vivos, os fiéis, com eles nos ares, ao encontro de quem? Do Senhor. Você está entendendo? Né? Aleluia. A ressuscitar. Que bênção, né? Vai ser uma coisa. Pronto. É por isso que diz a expressão de entre os mortos, o que dizer? Os mortos tirados do meio de quem? De outros mortos. Ou seja, pastor, eu tenho um jazigo e tal, lá a minha família enterrou as pessoas que são crentes e não crentes. Naquele dia, como é que se separa? Hein? Meu irmão, só Deus faz isso, tá bom? Só sei que os que morreram, não crentes, irão permanecer lá. Eita Jesus. Eu creio que nem nadinha, nem um cabelo irá ficar ali. Amém, querido? Que bênção, meu irmão. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, aí a gente diz: rapaz, como é importante nós sermos crentes fiéis ao Senhor. Nós temos que valorizar isso, amém, queridos? Ou seja, a esperança que Deus nos dá, né? Aleluia. Vamos para frente, então. O caráter geral da ressurreição. No Antigo Testamento, vários personagens, vários homens, né? E mulheres também, com certeza, né? Foram importantes na história do Antigo Testamento e demonstraram sua confiança e crença na ressurreição. Olha só. Jesus não tinha nem ressuscitado ainda, mas ele acreditavam na ressurreição. E aqui tem alguns nomes: Abraão, né? Temos também Jó, temos um dos filhos de Coré, era um cantor que salmodiava sobre a ressurreição. Veja o que diz aí Hebreus 11, entender melhor, 11, do 17 ao 19, fala sobre Abraão. Pela fé, não foi isso? Ofereceu Abraão a Isaque. Você conhece a história? Amém? Você conhece a história? Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
considerou que Deus era poderoso para o quê? Para até dos mortos, o que, irmãos? Diga, ressuscitar. E daí também, em figura ele, o recobrou. Você crê na ressurreição? Aleluia. Como também, veja o que diz aí Salmo 49 e 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Ou seja, crer na ressurreição. E pastor, e aqueles que morreram crente, e que o corpo não foi encontrado, por exemplo, lá no mar, ou no incêndio, coisas desse tipo, simplesmente não foi encontrado. O que é que diz a Bíblia? O mar irá dar conta dos seus corpos. Aleluia. Amém? Não me pergunte como, só que eu creio o que está aqui. Naquele dia, né, aquela pessoa que morreu dessa maneira, que não foi encontrado o corpo, né, uma morte que não teve como encontrar, como, né, um incêndio, coisa desse tipo. Naquele dia, irá dar conta dos seus mortos. Amém, queridos? Mas o que está aqui dizendo aqui é que, veja o que diz também o profeta Isaías. Isaías 25, 19, por favor. Olha só. Isaías, aliás, 26, 19, perdão. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Olha só. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si o quê? Os seus mortos. Haverá o quê? A ressurreição. A terra irá lançar os seus mortos para fora. Aleluia. E nós cremos que vai entregar em perfeito estado de conservação. Amém, queridos? E mais ainda, né? Um corpo transformado, né? Glorificado. Você crê nisto? É por isso que o crente não tem medo de morrer, amém, irmão? Hein? Amém mesmo? Eita, alguns ainda têm medo de morrer, né? Glória a Deus. Deve ser alguma coisa ainda que tem algumas pendênciazinhas, né? Que dá para ser resolvido antes desse negócio, né? Tá bom? Algumas pendênciazinhas aí, porque se não tiver pendência, meu irmão, pode ir levar agora, Jesus. Né? Pode buscar agora, pode levar, porque é lucro, aleluia, para o nosso Deus. Aleluia. Então, veja o que diz Daniel também, 12, 2 e 3, por favor. E o rei lhes disse: tive um sonho. Isaías 12 e 12. Daniel 12, 2 e 3. Pronto, obrigado. E muitos que dormem, olha só, irmãos,
no pó da terra, ou seja, foram o quê? Sepultados, amém? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, Daniel já falava isso, amém, queridos? Uns para, olha só, para o quê? Para a vida eterna, olha só a revelação. E outros para quê? Para a vergonha e desprezo o quê? Eterno. Olha só. 3. Os sábios, pois, resplandecerão. Quem é sábio aí? Como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refugirão, como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia. Ou seja, Daniel, né, Daniel tinha convicção, né, da ressurreição, de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor, né? No Novo Testamento, a doutrina da ressurreição. Agora vamos para o Novo Testamento. O que é que diz a respeito disso? O que é que nós aprendemos a respeito da ressurreição agora no Novo Testamento? Falamos agora do Velho. A doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada por quem? Por Jesus, em seu ministério terreno. Já falamos aqui em João 5, 28 e 29, mas veja o que diz aí, amados, Lucas 14, 13. Lucas, não é esse, 14 e 13. Coloca aí o 14 e 14, por favor. Veja o que diz. Pronto, só o 14. E será, olha só, e serás bem-vindo, quem, irmão? Será bem-aventurado, quem? Porque eles não têm como que, né? Recompensar. Mas recompensado será quando? Na ressurreição de quem? Do justo. Não serás e serás bem-aventurado, eu sei, bem feliz, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás quando acontecer a ressurreição dos justos, ou seja, dos crentes. Ou seja, Paulo também pregava também, amado, veja o que diz, olha o que Paulo fala, 17 e 18, em Atos dos Apóstolos. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de Deus estranho, porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. O que é que Paulo pregava? Hein, irmão? Pregava Jesus e pregava também a ressurreição dos mortos. Quem é esse que está falando aí? Porque Paulo tinha convicção. Pregava a ressurreição de Cristo e também pregava a ressurreição dos mortos. Quem um dia tinha morrido ia haver de ressuscitar. Ou seja, no Novo Testamento a gente vê isso, como também lá em Filipenses 3:11, o próprio apóstolo Paulo fala novamente sobre esse assunto. Filipenses 3:11, veja bem o que diz.
para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição de quem? Dos mortos. Está falando exatamente a ressurreição do corpo. Por quê? Porque a alma e o espírito não morrem. Estamos falando aqui da ressurreição do corpo, né? A alma e espírito, nós sabemos que não morrem, tá bom, queridos? Amém? Alguns exemplos também que bíblicos de ressurreição literais, amém? Literais, veja aí, olha só, no Antigo Testamento a história dramática da ressurreição do filho da mulher, olha só, sunamita, através da oração do profeta Eliseu. Ou seja, veja o que diz aí, 2 Reis 4, 32 ao 37. Irmãos, conhece aí essa história, conhece? Vamos relembrar aqui novamente. E chegando a Eliseu, aquela casa, eis que o menino jazia, morto, estava morto, sobre a sua cama. Então entrou ele quem? O profeta, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou a quem? Orou a quem, irmãos? Ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino. Olha só, né? E o profeta, olha aí como o profeta fez. E pondo a sua boca sobre a boca dele, né? Não foi respiração não, diz que colocou a boca lá. E seus olhos sobre os seus olhos, sobre os olhos dele, do morto, do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Eita Deus! Porque o morto, a primeira coisa que acontece quando você pega no morto, ele está o quê? Está gelado, né? E o corpo aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa, né, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino, olha só, expirou 7 vezes, e o menino abriu o quê? Os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés do profeta, e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Que benção, amém? Ou seja, o menino ressuscitou através da oração do profeta, né? O profeta orou ao Senhor. Ele mesmo tinha orado, você se lembra que ele mesmo orou, e aquela mulher que não podia ter filho, teve um filho. E agora o menino morre. E o profeta ora, e o menino ressurge, ressuscitou. Amém, queridos? Ou seja, aí nós podemos, caso posterior mais impressionante, o profeta Eliseu já havia morrido e sido sepultado, e um grupo de moabitas, olha só essa aqui, irmão, eu li essa história aqui, fiquei muito impactado, para fugir de uma perseguição inimiga, e lançou o seu morto na cova onde estavam os restos mortais de Eliseu. Ao tocar os ossos do profeta, o morto reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha só. Colocando ali sobre os restos mortais dos ossos do profeta, aquele morto. Quando
teve o contato com os ossos do profeta. Aquele morto ressuscita. Diga, é um milagre. Amém? Ou seja, são no Novo Testamento, a gente vê alguns exemplos da ressurreição literária, ou seja, algo que aconteceu de fato. No Novo Testamento, os exemplos são numerosos, irmãos, começando pelo ministério pessoal de Jesus Cristo. A filha, olha só, de Jairo. Aquela menina ali estava morta. Né? Você conhece a história. E quando Jesus chega lá, o que acontece? Jesus ressuscita aquela menina. Amém? Isto são exatamente ressurreição literária, ressurreição que na verdade aconteceu de fato. Como também, olha só, o seu amigo Lázaro. Quantos dias Lázaro estava morto? Quantos dias? Tem certeza? Olha, você não tem certeza? 4 dias, diga 4 dias toda a igreja. 4 dias. 4 dias, viu, irmãos? Foi 4 dias mesmo. Né? Jesus chega lá, ora ao Pai, o que acontece? Primeiro ele manda os que foram com ele, tira a pedra aí da boca do sepulcro. E ele ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora. Amém? 4 dias. E Lázaro veio para fora. Amém? Aleluia! Então, são exemplos, né, que nós temos de uma forma, né, maravilhosa. Nós iremos agora tipo de ressurreição nacional, ou seja, é uma linguagem metafórica, né? E a restauração é a renovação do povo de Israel em termos políticos, materiais e espirituais, ou seja, aqui nós podemos ver aqui em relação ao povo de Israel, em termos aqui nacional, ou seja, a restauração do povo nesse sentido, mas como também nós temos também aqui, amados, nós temos também aqui outro ponto importante que nós queremos abordar, é sobre, né, a segunda ressurreição. Veja o que diz: o tempo já, sabes que Jesus distinguiu 2 ressurreições, as 2 ressurreições, a dos justos, diga justo, e a dos ímpios. Não foi isso? Amém, queridos? E aí nós podemos ver que alguns intérpretes entendem a ressurreição dos mortos como um só evento. Alguns interpretam, né, como um só evento. No mesmo tempo, declaram que a única distinção é que uns ressuscitam para a vida e outros para a perdição. Entretanto, esta teoria é de todas, olha só, ela é largamente refutada. Na verdade, o tempo da segunda ressurreição acontecerá no fim de todas as coisas. Ou seja, nós falamos no início que há 2 ressurreições, segundo a Bíblia, dos justos, que são os crentes, que são aqueles que, né, na verdade, serviram ao Senhor, né? E tem também, resumindo, a outra ressurreição, que é dos ímpios. Quando isso acontecerá? Nos finais do tempo. E quando é os finais do tempo? Né? Nós sabemos que depois do milênio, né, haverá uma guerra travada, chamada Guerra do Armagedon, né? Satanás será preso, né, com seus anjos, né? E já é a parte final de tudo. E diz que haverá o quê? A ressurreição dos mortos ímpios. Mas essa ressurreição é para quê?
para eles irem ter uma recompensa pelos seus maus, pelo seu mau comportamento. Diz a Bíblia que eles irão, juntamente com Satanás, ser colocados aonde? No lago, olha, irmão, tão sabido aí, lago de fogo, né? Que é exatamente a parte final, mas depois que eles ressuscitarem. Quem está entendendo? Né? Ou seja, segundo a Bíblia, nós entendemos aqui este resumo, mas alguns acham que vai ser tudo no mesmo momento. Né? Mas é uma interpretação, né, daqueles que, na verdade, buscam esse entendimento. A natureza dos corpos citados, dos ímpios, olha, quanto à ressurreição, o processo será o mesmo que o do justo. Seus corpos terão todas as partículas físicas, semelhança do justo, no Hades. Né? Uma certa vez eu ouvi, né, falar que eles, né, e eu entendo até, compreendo o que eu ouvi falar, porque diz a Bíblia que nós crentes, os salvos, irão ressuscitar. Só que nós iremos ressuscitar e o nosso corpo será o quê? Transformado, né? Em um corpo glorificado. Amém, queridos? E nós entendemos que o dos ímpios não será assim. Eles apenas irão o quê? Irão apenas receber o que? A ressurreição. Né? Os seus corpos irão ressurgir para receber o que? O castigo eterno. A Bíblia não diz muito bem claro não, mas eu vi um certo pregador dizendo que se a gente morrer faltando algum membro do nosso corpo, naquele grandioso dia, nós iremos ter o nosso corpo perfeito. Diga, perfeito. Ah, pastor, eu tinha um problema de visão, né? Eu tinha um problema no braço que, né, eu perdi a articulação do braço e tudo, meu irmão. Naquele dia, todo o teu corpo será o quê? Diga, perfeito. Pastor, eu tinha dor na coluna, a minha coluna não prestava para nada. Naquele dia, a tua coluna vai estar o quê? Perfeita. Amém, queridos? Olha só, né? E ainda além de ter um corpo perfeito, será o quê? Um corpo glorificado. Um corpo que a morte, o pecado, não tem mais poder sobre ele. Enquanto os ímpios irão, apenas diz a Bíblia que eles irão o quê? Ressuscitar. Para receber o quê? A sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Um castigo eterno. Olha a diferença. Olha aí, irmãos, a diferença das duas ressurreições. Você está entendendo aí, meu irmão? Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos ver, olha só, a natureza, ou seja, o estado final dos ímpios. Na verdade, os ímpios ressuscitarão para a sua segunda morte. Só que essa morte, né, é uma morte, na verdade, porque é a morte que eles não têm Deus. Então, e aí a gente pode ver veja o que diz aí, Apocalipse 21:8. Olha só. Mas quanto aos tímidos, aqui tem alguém tímido aqui nessa noite? Tem aqui, dê glória a Deus. Meu Deus. Vamos orar por você, meu irmão. Você vai agora você vai ter um espírito de poder na tua vida, tá bom? Depois aqui. Amém? Amém? Tá certo? Olha só, porque ele não olhou para a tela. Você tinha olhado para a tela. Ó,
quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos... Glória a Deus. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos, não é os mentirosos, a todos os mentirosos, né? A sua parte será onde? No lago que arde como fogo e enxofre, o que é a sua segunda morte. Por quê? Porque isso aí vai ser eternamente. A pessoa passar uma eternidade, meu irmão, dentro desse negócio aí, do lago de fogo e enxofre, atormentado. A irmã às vezes está fazendo feijão ali, aí encosta o dedo na panela, né, irmão? Aí o que você diz? Glória a Deus, né? Não é isso? Glória a Jesus, né? Ou é ai? É ai, né? Agora imagine, foi só a ponta do dedo. Doeu, não doeu? E o que diz a Bíblia aí? Vamos levar a sério. Um lago. A pessoa está dentro de um lago. Esse lago é de quê? De fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa aí é a parte final da história de todas essas pessoas que praticam tudo isso aí. Olha só. Olha a revelação que o apóstolo João teve na ilha de Pátimo a respeito do castigo eterno após ressuscitar. Aleluia. Então, e aí nós podemos ver exatamente dessa forma esse entendimento, queridos. Veja bem, esse é o estado final. Veja o que diz também em 2 Tessalonicenses 1:9, que ele também fala muito forte nessa parte. A irmã colocou, né? Os quais por castigo padecerão eterna perseguição, padecerão eterna perdição ante a face de quem? Do Senhor, e a glória do seu poder, devido exatamente às suas práticas pecaminosas. Padecerão eterna perdição antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Eita Jesus, é muito forte. Para concluir, esse banimento implica que todos os ímpios serão lançados na geena, ou seja, lago de fogo, né? Que arde continuamente como fogo inapagável. O tormento será o quê? Eterno. Veja Apocalipse para encerrar. 14, 10 e 11. Olha só. Também, irmão, o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, né? Não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado. Olha só, e será o quê? Com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, e nem o que, irmãos? Aliás, nem hora tem, porque é o tempo todo, de dia e de noite. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber
o quê? O sinal da besta. Então, esses aí irão receber o seu pago, né? Quem entendeu? É melhor permanecer firme, né, irmão? Fique de pé. Com o Senhor. Inabalável. Meu irmão, seja crente. Seja servo do Senhor. Curte